Graça e paz, irmãos. Vamos meditar hoje em Romanos capítulo 3, verso 5 ao verso 8, o texto que dá continuidade a essa série de argumentos que são levantados contra Paulo quando ele ensinou sobre a depravação de gentios e mais particularmente de judeus, como os judeus reagiam diante desse ensino ao rejeitarem o ensino da verdade de Deus, né? Nós já vimos que Romanos 3, verso 1 ao 2, eles rejeitaram o ensino porque traziam uma ideia na mente de alguns, que era como se o ensino de Paulo rejeitasse o valor da circuncisão no Antigo Testamento. E também no verso 3 e verso 4, que também eles rejeitavam o ensino de Paulo porque eles não viam a grande maioria dos judeus serem convertidas ao aceitarem essa verdade. Então eles chegavam à conclusão de que não era uma verdade estabelecida do Senhor, né? Mas Paulo refutou esses duas questões levantadas por eles, e agora ele lida com mais três perguntas que são feitas por esses rebeldes como questionamentos diante do ensino de Paulo. A primeira questão, no verso 5, diz: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Paulo como que se coloca no lugar desses rebeldes e faz a pergunta que eles costumeiramente têm feito diante do ensino de Paulo sobre a depravação dos homens, sobre o pecado dos homens. E a conclusão, a lógica desses homens é que a injustiça deles está evidenciando, está colocando em clareza a justiça de Deus. Então Deus ele seria injusto em aplicar a sua ira, porque na realidade, se o meu pecado está mostrando como Deus é justo, como Deus é santo, como Deus é puro, por que ele vai me punir se na realidade o meu pecado está mostrando a sua glória, né? Paulo se coloca nessa linha de raciocínio, porque era assim que eles agiam, né? Levantando essas ideias como se essas ideias justificassem os seus próprios atos. E Paulo refuta isso, ele mesmo coloca a pergunta e depois em seguida coloca a refutação, quando no verso 6 ele diz: é claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo, né? Nós não podemos rejeitar esse ensino de que Deus há de julgar o mundo, de que Deus vai julgar aqueles que rejeitam o seu nome. E mesmo que esses atos pecaminosos dessas pessoas coloquem em evidência a distância que há entre os homens ímpios e o Senhor que é santo, isso não faz com que esses homens sejam promotores da justiça de Deus ou aqueles que exaltam a glória de Deus. Eles serão condenados, eles serão julgados, e Paulo refuta essa lógica que eles têm levantado com uma verdade que os judeus reconheciam: Deus há de julgar todo o mundo. Certamente eles iriam reconhecer isso que Paulo está respondendo. Mas uma segunda pergunta é colocada aqui no verso 7. E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? A segunda pergunta está muito associada à primeira questão, é como um detalhamento da primeira pergunta, né? Ele não fala apenas de pecado, mas ele especifica, fala da mentira e faz com essa lógica, né? A minha mentira vai, de certo modo, aumentar a verdade de Deus para a sua glória, porque vai evidenciar a distância entre a minha vida e o Senhor. Por que eu sou condenado ainda como pecador? Se quando eu minto, se quando eu pratico pecado, fica evidente a distância entre eu e o Senhor, por que Deus ele vai exercer a justiça e vai me condenar? Porque nessa minha lógica, se eu estou indo por essa lógica, eu estou promovendo a glória de Deus. E veja como eles concluíam, né, perversamente. O verso 8 diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal
para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. O que Paulo está dizendo é que algumas pessoas estavam caluniando Paulo. Paulo ensinava sobre a depravação total, que todos os homens são pecadores diante de Deus. E eles estavam dizendo, olha, Paulo está ensinando que nós devemos fazer o que é mal, que nós devemos praticar o pecado, porque na realidade, quanto mais nós praticarmos o pecado, nós teremos coisas boas, virá sobre nós aquilo que é bom, nós iremos promover aquilo que é bom. Quando Paulo ensinava a depravação total para depois ensinar sobre a graça de Deus, sobre como nós somos dependentes da graça de Deus e nós não temos mérito algum em salvação, as pessoas corrompiam esse ensino, caluniavam Paulo, dizendo que Paulo, na realidade, ele estava promovendo uma ideia de pecado. Quando ele nivelava um gentio e os judeus sobre esse adjetivo de pecador, ele estava sendo rejeitado pelos judeus, porque os judeus estavam dizendo, olha, Paulo está, na realidade, promovendo o pecado. Não é muito diferente dos nossos dias, quando as pessoas rejeitam o ensino da graça de Deus, o ensino da salvação, unicamente pela fé, e eles rejeitam isso na lógica deles, porque eles dizem que esse ensino encoraja as pessoas a viverem no pecado, as pessoas não temerem o Senhor, não buscarem santidade. Eles rejeitam uma santa verdade de Deus, verdade graciosa de Deus, porque na lógica deles não é uma lógica que estimula a santidade, que estimula uma vida de piedade diante do Senhor. E na realidade, esse pensamento que ocorre nos dias de hoje é exatamente o pensamento que os judeus tinham quando eles rejeitaram o ensino de Paulo. Eles rejeitaram o ensino de Paulo porque diziam que Paulo está encorajando as pessoas a uma vida de libertinagem. Se nós tomarmos como um conjunto aqui, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 3, nós vamos ver vários questionamentos, 5 questões que são levantadas, particularmente a terceira e a quarta que nós vimos hoje, o verso 5 e o verso 7 são questões muito semelhantes, mas todas essas questões que são levantadas, elas refletem a ideia de o homem não querer receber o ensino de Deus e seguindo a sua própria lógica, uma lógica que segundo a sua própria vista, segundo o seu próprio conselho, parece tão correta, tão coerente, mas por caminhos diferentes, todos eles estão unidos a um mesmo conceito. Eles seguem as suas próprias ideias e rejeitam aquilo que é revelado pelo Senhor. Nós precisamos entender a verdade de Deus e reconhecer a lógica estabelecida pelo Senhor na sua verdade. Ele que é maior do que nós, Ele que é o Criador, o Redentor, Ele que nos ensina o que é verdadeiro, o que é falso, o que é lógico, o que é ilógico. Nós não seguimos a nossa própria lógica para julgarmos o Senhor, para julgarmos o seu ensino, se é correto ou errado. Nós precisamos aprender a lidar como pessoas que devem ouvir a revelação de Deus e devemos receber a revelação de Deus com temor e tremor diante do Senhor. Se nós não tivermos humildade para ouvir o Senhor, para revermos os nossos pensamentos e lógicas, para não revermos os nossos conceitos, nós certamente não assimilaremos o ensino do Senhor e seremos como esses em Romanos 3, verso 1 ao 8, que tanto rejeitam o ensino do Senhor porque seguem os seus próprios raciocínios. O ensino de Romanos capítulo 1 e capítulo 2 fala que todos nós somos pecadores. Muitas ideias são levantadas em contrário a esse ensino, Romanos 3, verso 1 ao 8. Mas a verdade é que Deus ensina a verdade do Senhor. E nenhuma lógica humana, nenhum pensamento humano vai derrubar isso que é algo absoluto. Deus é a verdade e nós devemos nos prostrar diante do Senhor e aprender com Ele. Que o Senhor Deus nos abençoe.